5 horas em 10 minutos. Aqui na TV Antagonista, um compacto especial. Os melhores momentos do interrogatório do ex-presidente Lula. Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora, sua esposa, nessa ocasião? Não. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, votei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada, depois eu falo com você. Que até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Certo. Ela nunca gostou de praia. Certamente ela queria o apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o apartamento? Não. Não sei por que, mas não comuniquei. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou ele? Não sei se entendi. Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela em algum momento decidiu não ficar com o apartamento? Não discutiu isso comigo mais. O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa saiba como é que foi para lá. Quando a senhora, sua esposa, foi ao apartamento pela segunda vez e voltou dessa visita, ela lhe relatou ou o senhor perguntou sobre as reformas? Ele já acabou de explicar, Excelência. Ele já respondeu essa pergunta algumas vezes a Vossa Excelência. Sabe? E ela disse que não tinha gostado do apartamento mais uma vez. E como eu tinha insistido para ela que ela não gostava de praia e que eu gostava, sabe? Mas que ele era inadequado para mim, eu acho que ela tomou a decisão de não comprar. Certo. Mas a indagação que eu faço é se ela relatou ao senhor sobre não relatou, as reformas. Não relatou. E, lamentavelmente, ela não está viva para perguntar. O senhor ex-presidente sabe explicar por que, em princípio, nenhum dos executivos ou empregados da OAS Empreendimentos, ouvidos em juízo, informou ter conhecimento de que o senhor ex-presidente teria desistido da compra do apartamento triplex? Também não afirmaram que eu tinha pedido. É muito difícil para mim, toda hora que eu cito a minha mulher, sem ela poder estar aqui para se defender. É muito difícil. Não, eu não estou acusando ela de nada. Não, eu sei que você não está acusando, mas é que o senhor pergunta coisa, se eu vi, se eu não vi, se eu vi ou não vi, sabe? É que o documento está assinado por ela, então, infelizmente... É uma pena que uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Então eu não quero nem discutir isso, doutor. Sei. Não sei se o senhor tem mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em seguida? Nem sempre ela pergunta pra gente o que vão fazer. Eu não tinha contato com diretores da OAS. Mas aí então o senhor não comunicou? Não. Aí eu pergunto ao senhor, considerando que algumas das visitas aqui apontadas pelo Dr. Júlio Noronha são exatamente dias após as visitas que foram efetuadas ao triplex, seja pelo senhor, seja por sua falecida esposa e filho, o senhor não mesmo assim o senhor não aproveitou esses contatos pessoais para falar que não tinha interesse? Procurador, apenas não são dias depois. Eu visitei o tal do triplex em fevereiro de 2014. Você está falando de dezembro de 2014. Não são dias, são quase um ano de diferença. Então vamos lá. O senhor falou que visitou em fevereiro de 2014, mas aqui consta uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 31/3 de 2014. Eu posso ter tido outras reuniões. O Léo não tratava de triplex, o Léo tratava de empresa, o Léo tratava de economia. Mas ele esteve com o senhor na visita Mas ao não triplex. conversou sobre o triplex. Ele não conversou com o senhor sobre o triplex no dia em que ele Tá vendo? Já foi dito. Quer dizer, há uma insistência na pergunta. Em outubro de 2013, quando ele foi ao Instituto, e conversou comigo sobre o triplex quando eu fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre triplex. E foi numa gala em Congonhas, e a pergunta que eu fiz para o Duco foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior, que está pegando da Petrobras, para ter no exterior. Você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Eu falei, acabou. Você não tem, sabe? Não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari
tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. Tá? O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Não sei se era relação de amizade. Eu liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir numa reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. O contexto está baseado num PowerPoint mal feito, mentiroso, doutor, da Operação Lava Jato. Senhores presidentes, que, nós aliás, estamos aqui fazendo o doutor Delayol, que fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Sabe? Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. E isso eu quero discutir. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. As perguntas são minhas, senhor presidente. Isso aqui, claro. O senhor recebeu uma denúncia. Sim, mas o senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Não, essas perguntas são minhas aqui. O Ministério Público não tem relação com elas. De uma acusação, certamente é de uma acusação feita pelo Ministério Público. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar, é um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, para eles saberem como é que se governa. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso, que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Então, é uma tese eminentemente política. Os acusadores nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Quando o senhor fala acusadores, o senhor fala imprensa ou o senhor fala... Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Eu falo dos vazamentos que saem para a imprensa, porque determinadas coisas são feitas, sabe? Eu conheço os vazamentos, eu sei os vazamentos. Eu sei é como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se vivo ou morto. Só para esclarecer, só para esclarecer, senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa tem a liberdade dela, enfim, mas não é a imprensa que faz a acusação aqui nesse processo. Indagação ao interrogando sobre os fatos delimitados que se encontram dentro do perímetro traçado pela denúncia, Excelência. Faço esse apelo respeitoso a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tiver interesse acadêmico aí sobre a opinião do julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo a visão do interrogando, acho que poderia se adequar a uma outra agenda. É o que eu deixo ponderado respeitosamente. Uma questão de ordem, senhor. No microfone, por gentileza. Pode passar o microfone ali. Da opinião do meu querido colega, que é uma opinião, inclusive, do devido processo legal. Mas deve o colega, com a experiência que tem, saber que na eventualidade da condenação do réu, o juiz deve fazer indagação sobre a sua personalidade. E, evidentemente, a personalidade interessa como porção nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato e não de julgamento, é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que tiveram o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas, a pergunta é sobre o fato criminoso. Então, quer saber, não, a opinião do fato criminoso. A opinião do mensalão. O que ele acha do mensalão? Não acha nada. Pois não, como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não. Senhor presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição? O senhor afirmar que não tem qualquer responsabilidade de todos esses crimes
Mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido, no governo? Isso é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa. Vossa Excelência está pedindo posicionamento político do depoente. Então, Não, a orientação da defesa técnica é que político. não emita, nesse momento, nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao processo. Meu colega, o magistrado tem, evidentemente, no interesse de apurar o fato e as condições pessoais do acusado, na individualização da pena, se for o caso, os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as suas condições pessoais, a sua moral, inclusive, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar, porque é matéria de fixação da pena. Isso assim, o juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Doutor, não estou representando ninguém. Está falando agora, não é seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando, isso não se faz. Isso não se faz numa audiência. Evidentemente. Não se faz numa audiência isso. Proteste contra o juiz, recorra contra o juiz, mas não enfrente o juiz pessoalmente na audiência. Para o público que está presente. Que é isso? E você também. Você também. Você fala sem pedir licença. Você fala sem pedir licença. Você sabe que no depoimento do Léo, quando eu ouvi ele falar Zeca Pagodinho, eu até gostei, porque eu gosto muito do Zeca Pagodinho. Uhum. E fiquei sabendo no depoimento, que ele nunca me falou que me chamava de Zeca Pagodinho. Quer ver esse e outros vídeos? Inscreva-se aqui no nosso canal, youtube.com/oantagonista. Só clicar aqui, ó.